Véspera de Natal, estamos aqui para estudar mais uma vez o tema sobre o Espiritismo à luz da Bíblia, a lei do karma. O que é esse assunto? Qual o significado dele? Qual a relação bíblica com o karma, com a causa e efeito? A gente vai estudar isso agora aqui no programa Escola Bíblica e eu estou esperando você. Seja bem-vindo, estamos começando mais uma vez o programa Escola Bíblica, véspera de Natal. E você, como é que está vivendo esse clima natalino aí? Está com a família, está sozinho, está em casa, viajou, está de férias ou de repente está no trabalho acompanhando a gente também? Que Deus te abençoe de uma maneira muito, mas muito especial. Cada tema abordado aqui, inclusive o tema de hoje, o tema dessa semana, a gente lembra você que o foco, a finalidade dele é levar você para perto de Cristo Jesus, aquele que um dia nasceu, o ser humano, metade homem, metade Deus, 100% homem, 100% Deus, o grande mistério da redenção. Ele veio aqui como Emanuel, o Deus conosco, e ele hoje está intercedendo por nós, cuidando de nós, mas ele não deixou você sozinho. Hoje ele diz assim que enviou o Espírito Santo para consolar você, cuidar de você. Então viva esse momento se lembrando da vinda de Jesus, da morte também, sim, mas de que ele ressurgiu, ele ressuscitou e ele tem cuidado de você também. Que Deus abençoe, aproveite aí se você está com a sua família, mas vamos estudar juntos, todos os dias. A gente tem que se apaixonar pela palavra de Deus, buscar da palavra de Deus e hoje não é diferente. E hoje eu estou junto com você também. Daqui a pouquinho junto com a família, comemorando, eu espero que você faça isso também. O tema dessa semana é o Espiritismo à luz da Bíblia, o tema geral do nosso guia de estudos, e nós estamos estudando aqui a lei do karma, né? O estudo número 5 do nosso guia de estudos. Você pode receber também o seu guia de estudos. Na verdade, dessa maneira, eu quero dizer para você que você pode baixar aí no seu computador, no seu smartphone, no seu celular. Você pode ter com você o seu guia de estudos. A gente sabe que hoje em dia, grande parte das pessoas já tem uma familiaridade grande com os meios sociais, então você pode baixar entrando no site biblia.com.br e assim que você entrar no site, você pode fazer o quê? Você pode selecionar ali, existem vários materiais online e você vai fazer o seu cadastro e você pode, toda vez que você entrar na internet, nesse site, entrar com o seu cadastro e você pode continuar estudando cada tema que nós estamos abordando aqui. O nosso estudo dessa temporada se chama Espiritismo à luz da Bíblia. Então você pode entrar no site, você vai ver ali, encontrar e você pode entrar e participar junto com a gente. Se você preferir, você pode baixar também esse conteúdo e deixar aí no seu computador, no seu celular. Você vai ter o material, é só entrar no site também, biblia.com.br. Não deixe, tá? Se você está assistindo agora já com o seu celular na mão, aproveite, está com a internet aí, entre no site e baixe esse material para você acompanhar as perguntas e os argumentos que surgirão aqui. Nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, pelo carinho que Ele tem tido para com cada um de nós e que Deus dirija muito a sua vida em mais esse dia, nessa véspera de feriado aí. Bondoso Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estudarmos a Tua Palavra. Existem pessoas queridas que estão acompanhando nesse momento, muitas delas receosas, muitas com o coração aberto, mas que o Senhor toque o coração de cada uma delas, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu sei que existem pessoas de várias denominações que estão assistindo a gente, espíritas que estão assistindo aí dizendo assim, o que esse pastor, o que esse homem vai falar sobre o espiritismo? Vai criticar a minha crença? Não, não é isso. A gente está apenas apresentando um material aqui que faz uma abordagem da seguinte maneira. A gente pega os princípios acreditados ou creditados ao espiritismo
e a gente apresenta se a Bíblia realmente concorda com isso, se isso está à luz da Bíblia ou não. E durante essa semana nós estamos estudando acerca do princípio da causa e efeito, ou seja, o karma também. Cada um chama, cada religião ou crença espírita ou espiritualista chama de uma maneira diferente. Mas a você católico, a você protestante, de qualquer denominação, pentecostal, seja bem-vindo. É sempre bom a gente aprender mais sobre esse tema para podermos dialogar aí com muito carinho. Vamos aqui estudar o tema? Vamos ao primeiro slide, a lei do karma. E você vê uma cena aqui de catástrofes, né? Sempre que a gente olha catástrofes e a gente imagina e surge o questionamento no coração de muitas pessoas, sejam elas cristãs ou não, tenham religião ou não. Como é que Deus permite isso? Qual a causa disso? A partir dessas catástrofes, o que vai acontecer com o ser humano? Será que Deus está ligado a isso? Será que as pessoas que sofrem mais, essas pessoas, elas vão, ao reencarnar, diz assim o Espiritismo, as pessoas que sofreram numa vida ou fizeram mal em uma determinada vida, elas reencarnam e elas acabam sendo justificadas ou pagando o preço de terem escolhido errado. Ou as pessoas que sofreram muito, elas são, de certa maneira, recompensadas numa vida futura. Nós temos aqui uma imagem também de Adão e Eva, né? Nós percebemos que fruto, e a Bíblia começa a descrever isso, você vê um fruto ali, mas literalmente, fruto do pecado, houve uma queda de Adão e Eva. E nós estamos vivendo aí nesse grande conflito entre o bem e o mal. E o que nós queremos entender, analisando mais uma vez a segunda parte do estudo sobre o karma, é que de fato nós seremos responsáveis por nossas escolhas. A Bíblia diz isso. A lei do karma diz isso também. Mas será que a Bíblia apoia profundamente esse tema? Eu queria deixar claro para você algo, antes da gente ler o livro de João no capítulo 9. E tem que deixar bem claro isso. Não se esqueça de uma coisa, existem ensinos e religiões que muitas vezes misturam conceitos humanistas, humanos, evolucionistas, ideias de homens com conceitos bíblicos. Mas a Bíblia ela orienta a gente seguir somente os seus valores e os seus princípios. E nós vamos ao tema de hoje então, começando com João, capítulo 9, que diz assim: Ao passar Jesus viu um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso acontece para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nós mencionamos esse texto ontem. É um texto que eu disse que muitos espíritas usam como base para o karma, dizendo assim: olha, está vendo ali? O pai errou numa vida, o pai errou no passado, o filho nasceu, de certa maneira, para pagar ou para compensar a falha. Houve uma reencarnação, e aí interpretam cada um de uma maneira diferente. Os discípulos estavam interpretando equivocadamente. Jesus, nessa conversa, mencionamos ontem, no estudo de ontem, que Jesus, nessa conversa, ele diz assim: olha, não é o pai que errou, não é ele que errou, é apenas para que a minha glória fosse manifestada. Por isso que ele tem esse defeito, essa luta. Mas não foi eu que gerei isso nele. Eu apenas utilizo dos erros, das falhas e transformo em bênçãos. Nós vamos ao livro de Romanos. Romanos, capítulo 14, verso 12, diz assim: Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma explicação de uma pessoa que tem os seus valores no Espiritismo, uma pessoa sincera de coração, dizendo assim: olha, se você sofreu demais nessa vida, você vai ter que ser recompensado numa vida futura. Analisando à luz da Bíblia, olha o que o texto diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Você não vai ter uma oportunidade, a Bíblia é bem sincera em dizer isso. Você não vai ter uma oportunidade de melhorar numa próxima encarnação ou compensar as suas falhas e erros ou sofrimento. Cada um vai dar conta de si, agora, nesse momento. A escolha é feita agora, nesta vida. Ah, pastor,
Será? Vamos entender mais alguns textos aqui também. A pergunta número 3 do Guia de Estudos, nós estamos no capítulo 5, tá? Qual a importante doutrina bíblica perde a credibilidade se nós aceitarmos a lei do karma? Ok, então, o que a Bíblia fala? O que ela nos ensina? Que se a gente aceitar a lei do karma, a gente joga por terra esse ensino bíblico. A resposta é essa. Essa é a doutrina que a Bíblia nos ensina. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Duas coisas importantes aqui, que de uma maneira bíblica, sincera e respeitosa, confrontam aquilo que muitos sinceros de coração dizem acerca do karma ou da lei da causa e efeito. Primeiro ponto aqui nesse texto. Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Quantas reencarnações? Quantas melhoras? Uma única vez. Não existe um processo de melhoramento ou não existe algo que deve ser penalizado naquele que errou. Uma única vez. Nós vamos morrer e, como já estudamos em alguns estudos anteriores, morrer e findou a vida. Mas existe um segundo ensino aqui. E depois disso, você lê no verso ao fundo ali, depois disso virá o juízo. Ninguém vai ser condenado numa vida futura. Você lê o texto comigo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Vai chegar um momento em que Deus, aí sim, Ele vai dar a recompensa segundo as nossas escolhas. Biblicamente, a recompensa não é dada necessariamente hoje, nessa vida. Tem gente que fez coisas boas e vai sofrer. O julgamento virá mais à frente, e a gente vai estudar um pouco mais esse tema. Mas Deus, no momento certo, Ele, o próprio Deus, dará o resultado das nossas escolhas. A recompensa segundo as nossas escolhas. Tem uma frase que exemplifica melhor isso. O homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Só complementando essa ideia importante aqui apresentada. O próximo slide, você vê aqui uma cena da reencarnação, né? E é um tema muito forte, uma ilustração, né? Na verdade, não uma cena, uma ilustração, um desenho representando a crença espiritualista. Eu sei que existem várias pessoas que nesse momento estão assistindo a gente. E a gente tem que ter muita sensibilidade ao lidar com esse assunto. Por quê? Porque quando a gente fala de morte, a gente fala de sentimento. A gente fala de pessoas que perderam queridos nessa data tão especial, né? Véspera de Natal. Quanta gente está assistindo a gente aqui. E muitas pessoas dizem assim, olha, a partir do momento que eu perdi o meu filho, que eu perdi o meu pai, minha mãe, minha esposa, alguém da família, um amigo. Para mim, o final de ano não tem mais sentido, não tem mais prazer, não tem graça mais. Você já ouviu isso? Então, é um assunto muito delicado, mas a Bíblia diz assim, que cabe ao ser humano morrer somente uma única vez. Agora, algo que é muito importante a gente perceber é que uma frase que é muito dita, eu já mencionei aqui no estudo e vou reforçar, né? Já viu aquela frase, contra fatos não há argumentos? Se você viu, não adianta argumentar, eu vi. E para uma pessoa que diz assim, olha, eu vi alguém que morreu, eu vi ou ouvi um familiar meu dizendo que existe a reencarnação, pastor, de repente você vem dizer para mim que a Bíblia ela confronta que não existe a possibilidade de você encontrar com alguém que morreu ou alguém reencarnar. Muitas vezes, a Bíblia, ela apresentou um detalhe muito importante. Por mais que você vivencie algo, nem sempre aquilo que você está vendo é de fato aquilo que você imagina. Muitas vezes podem ser artifícios de um grande conflito entre o bem e o mal, tentando enganar você. E aí você vai ter que acreditar mais no que está escrito na Bíblia do que às vezes naquilo que você está vendo. Porque aquilo que você está vendo pode não ser uma verdade plena,
pode ser um engano, pode ser uma artimanha para convencer você de uma crença que não é verdadeira. Vamos para um rápido intervalo. Após a gente volta, eu quero abordar um pouquinho mais esse aspecto bíblico sobre crer ou não biblicamente na causa-efeito, na lei do karma. A gente volta já. Eu volto lembrando você que você pode baixar no biblia.com.br o material que nós estamos estudando nessa temporada, tá? Espiritismo à luz da Bíblia. E nessa semana estamos estudando o 5º capítulo, que é a lei do karma, a lei da causa e efeito. E analisando se a Bíblia aprova, se tem uma relação com conceitos bíblicos, esse tema que muitos consideram de suma importância dentro do espiritualismo, do espiritismo. Nós estamos apresentando aqui o conceito bíblico. É claro que você pode ter inúmeras maneiras de entender e interpretar também, mas à luz da palavra de Deus nós queremos entender se o ensino do espiritismo ele tem sentido ou não biblicamente falando, ok? Eu quero começar com uma frase para você que resume o que nós falamos no bloco anterior. E a frase é a seguinte: você apenas tem uma vida, ou tem apenas uma vida, uma chance de vivê-la de acordo com os planos de Deus. Então a Bíblia ela reforça que nós temos apenas uma vida. E a partir do momento que nós entendemos isso, é hoje o momento de nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. O texto que nós lemos agora diz assim: se acreditarmos no karma, na lei da causa e efeito, o juízo final fica sem propósito. Já que a gente está falando de um conceito puramente, segundo o espiritualismo, o espiritismo, científico, eu reforcei isso ontem, já falei algumas vezes que o espiritismo ele acredita que a ideologia, o conceito espírita é ciência, é algo racional. Então pense comigo, o fato é que a gente acaba jogando por terra o ensino bíblico quando a gente acredita na lei do karma. Por quê? Porque a lei do karma diz o seguinte: você não vai ser julgado por Deus. Você vai ser julgado por um processo natural de melhoramento a partir do momento que você reencarna numa outra pessoa. Ou tem uma nova vida no processo de reencarnação. E aqui é algo muito importante. Quando nós acreditamos nisso, quando nós colocamos, mesmo que alguns textos bíblicos que você pode acreditar que apoiam isso, nós jogamos o juízo de Deus por terra. Nós jogamos por terra o fato de que um dia Deus é quem vai trazer o juízo sobre nós, e não nós mesmos, e não somos nós que temos a capacidade de melhorar, de nos tornar pessoas melhores numa nova roupagem, numa nova reencarnação ou numa nova encarnação. Eclesiastes 12, verso 14 fala assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Por mais que o karma diga que você vai ser julgado, ou você vai melhorar, ou vai ter que pagar até mesmo as suas intenções, porque o karma diz isso, né? O conceito espiritualista, que que de alguma maneira a natureza vai revelar as suas intenções. Se você tem uma intenção ruim, na próxima encarnação você vai pagar por essa intenção. A Bíblia diz assim, que Deus é quem conhece as nossas intenções. 2 Coríntios reforça, mais uma vez, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. 2 Coríntios 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então é o seguinte, você praticou uma obra no seu corpo, com o seu corpo, fez alguma coisa errada. Você matou alguém, você espancou alguém, você teve uma vida depravada. Quando é que você vai cumprir o resultado disso? Com o julgamento de Cristo Jesus. Agora, uma coisa que eu estava pensando analisar aqui é o seguinte: muitas pessoas dizem assim que a lei da reencarnação, né, o karma, ou o peso de você ser recompensado, ou equalizar a sua vida, ou tentar melhorar,
é para você compensar algo de ruim que você fez na vida anterior. Mas eu lanço uma pergunta para você pensar. Qual o critério do que é bom ou ruim? Qual o critério? De onde vem o critério? De onde vem uma norma, um princípio dizendo assim? Porque eu posso dizer que matar em algum momento pode ser bom por uma necessidade. Quem garante? Qual a norma de conduta? E aí a gente parte do princípio, então, que por mais que muitas pessoas entendam o karma como algo que seja legítimo e científico, não existe uma norma de conduta, não existe um princípio. A Bíblia apresenta alguns princípios, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e o julgamento que Deus fará com o ser humano é baseado na sua lei, na lei que Ele estabeleceu e deu para o ser humano. Ok? Podemos entender assim? Você acompanha comigo e entende isso também? Aqui está uma imagem, né, do julgamento, né, apenas uma exemplificação. Quando um dia Deus trará a juízo tudo o que fizemos de bom ou de ruim nessa terra também. Nós vamos a mais uma pergunta do estudo. Você pode acompanhar aí no seu smartphone, tá? Pergunta 4. Podemos dizer que, de certa forma, é injusto o ensino de que todos passarão pelo karma? O karma é um ensino que apresenta justiça, porque é isso que diz, justiça. Segundo a teoria do karma ou da causa e efeito, é o seguinte: se você foi mal, para que haja justiça, na próxima vida, você vai pagar por aquilo que você fez. Mas vamos à resposta aqui, Romanos 5, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E olha que interessante, quando o karma diz assim que você tem que pagar por aquilo que você fez, já estou citando várias vezes isso para você interiorizar qual é o foco desse assunto dessa semana, a Bíblia está dizendo o seguinte, que muitas vezes o sofrimento, ele é para ensinar. Deus não lança o sofrimento sobre você, mas você há de concordar comigo que o sofrimento nos ensina. E a Bíblia diz assim, ensina a perseverar, ensina a perseverança, ensina a confiar mais em Deus, ensina a acreditar que é possível a gente se tornar pessoas melhores em Cristo Jesus. Mas o verso continua dizendo assim, Romanos 5,4, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Muitas vezes o sofrimento nessa terra nos faz acreditar na esperança de que nós podemos nos reencarnar e tornar melhores, não, na esperança de que Deus pode mudar o nosso coração hoje e que um dia, se nós formos injustiçados, Deus trará isso diante de nós e Ele vai mostrar, bem-aventurado, feliz aquele que tem fome e sede de justiça, porque a justiça vem do trono de Deus. Vamos falar um pouco sobre sofrimento agora. Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar o nosso caráter. 1 Pedro e 2 Pedro falam isso. Mencionei um pouquinho sobre o estudo de ontem. Deus usa o sofrimento, mas jamais usa a dor para nos salvar. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Para quem acredita nisso, e a Bíblia apresenta isso. Uma pessoa que está possessa ou usada pelo inimigo, é Deus quem escolheu isso? Jamais. Deus jamais. Uma das últimas coisas que seria provável é Deus querer que o inimigo usasse uma pessoa. Não. Mas apesar disso, Deus pode usar essa circunstância, se acontecer em algum momento, e transformar isso, quem sabe, para que a pessoa que está sofrendo, ela tenha consciência que ela depende de Deus, ou as pessoas que estão enxergando aquilo, aquela cena, elas percebam que não dá para ficar longe de Deus. Deus não lança o mal, mas Deus usa do mal para transformar a nossa vida. E nem sempre o sofrimento, ele tem que ser pago numa outra vida, ou nunca, né? Deus, ele conhece a nossa realidade. Nós vamos a Filipenses agora. Filipenses 2, verso 3 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade.
Deixa eu apresentar para você uma cena aqui. Está vendo essa cena? Todo lado aqui. Jesus com a sua mão furada por mim e por você. O nosso tempo está indo, mas eu quero dizer para você o seguinte: a partir do momento que você acredita que você, numa nova vida, você, pelos seus esforços, você vai compensar aquilo que você fez de errado na outra vida, você lança por terra o sacrifício de Jesus. Biblicamente, e com muito carinho eu falo para todos os amigos espíritas, não importa, mas biblicamente, se você aceita a lei do karma, você rejeita o sacrifício de Jesus. Você fala assim: eu não preciso de Jesus para me substituir, eu consigo com os meus próprios esforços. Amanhã nós vamos estudar mais sobre esse tema. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine hoje e sempre. Bondoso Deus, obrigado por mais esse tema tão difícil, tão desafiador, mas que nos mostra que em breve o Senhor vai mostrar as nossas lutas, os nossos desafios e vai nos recompensar. Pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor faz e fez por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.